Eu sou uma pessoa feliz sempre que eu tenho um livro novo. Mas imagine quando eu tenho, não um, mas 10 livros novos. Eu estou muito feliz. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. A maioria de vocês deve saber, mas se não, aconteceu nesses últimos dias a Semana do Consumidor na Amazon, onde aconteceram muitos descontos, principalmente em livros, que é o que é importante pra mim no caso. Também teve aquela brincadeira da roleta, onde você, na sorte, acabava ganhando um tipo de desconto. Eu ganhei apenas de R$10, mas enfim, acontece. Obviamente, nem todos os livros que eu gostaria estavam em desconto, ou foi porque eu não tinha dinheiro, que foi a maior parte, pra ser bem sincera. Eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu comprei nessa Semana do Consumidor, falar sobre eles, principalmente ler a sinopse pra vocês, porque a maior parte desses livros eu não li. Sim, eu comprei livros que eu já li na minha vida e tá tudo bem. E mais, eu vou comentar com vocês os livros que eu gostaria de ter pego. Mas enfim, vamos começar. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês estava na minha lista de desejados há muito tempo. Eu conheci a Christine Hanna ano passado. Tem até um vídeo no canal onde eu só escuto audiobooks, que foi minha primeira e única experiência com ela. O livro se chama Os Quatro Ventos, que foi uma história super emocionante, que foi 5 estrelas pra mim. Que assim, eu chorei horrores com esse audiobook. Eu não vejo tanta gente falando sobre a Christine, mas assim, pra quem não conhece ela escreve ficção histórica. Ela é uma escritora conhecida por histórias muito comoventes. E esse livro, com toda certeza, é o mais favoritado, citado pelas pessoas, que é o Rochinol. Ele não estava assim tão barato, e eu também nem entendo a forma como ele está divulgado na Amazon, porque aparece um preço absurdo. No caso, essa aqui seria uma versão econômica do livro, que eu achei ela incrivelmente bela, linda. Eu amo livros pequenos. Na capa já se diz: na França, sitiada pelos nazistas, duas irmãs se veem em polos opostos ao encarar o inimigo comum. Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que o assunto é muito pesado e realmente muito triste. Então agora eu vou ler a sinopse para vocês desse livro. França, 1939. Viane Maury, que se despede do marido, que ruma para o fronte. Logo chegam tanques, soldados em marcha e aviões nazistas que despejam bombas sobre inocentes. Quando o país é tomado, um oficial de Hitler requisita a casa de Viane, e ela e a filha são forçados a conviver com o inimigo. Todos seus movimentos passam a ser vigiados, e Viane é obrigada a colaborar com os invasores para manter a família viva. Isabelle, irmã de Viane, é uma jovem que leva a vida com furor e intensidade. Enquanto muitos fogem dos terrores da guerra, ela se apaixona por um guerrilheiro e decide se juntar à resistência, arriscando a vida para salvar os outros e libertar seu país. Seguindo a trajetória dessas duas grandes mulheres e revelando um lado esquecido da história, o Rochinol é uma narrativa sensível que celebra o espírito humano e a força das mulheres que travaram batalhas longe do fronte. Separadas pelas circunstâncias e divergentes em seus ideais, as irmãs têm um tortuoso destino em comum: proteger aqueles que amam em meio à devastação da guerra e talvez pagar um preço inimaginável por isso. Esse livro que eu vou mostrar pra vocês não estava nas minhas maiores prioridades, mas ele estava muito barato. Eu paguei, se eu não me engano, R$38 nele. Ele também é outro livro da Christine Hanna, que se chama A Grande Solidão. Esse livro é lindo. Atormentado desde que voltou da guerra do Vietnã, Emmett decide se mudar com a família para um local isolado no Alasca. Sua esposa Cora é capaz de fazer qualquer coisa pelo homem que ama, inclusive segui-lo até o desconhecido. A filha de 13 anos, Lenny, também quer acreditar que a nova terra trará um futuro melhor. Num primeiro momento, o Alasca parece ser a resposta para tudo. Ali, os longos dias ensolarados e a generosidade dos habitantes locais compensam o despreparo dos... Ai, tem um sobrenome que eu não vou me arriscar falar, e os recursos cada vez mais escassos. Porém, o Alasca não transforma as pessoas, ele apenas revela sua essência, e Emmett precisa enfrentar a escuridão de sua alma, ainda mais sombria que o inverno rigoroso. Em sua pequena cabana coberta de neve, com noites que duram 18 horas, Lenny e a mãe percebem a terrível verdade: as ameaças do lado de fora são muito menos assustadoras que o perigo dentro de casa. A Grande Solidão é um retrato de fragilidade e da resistência humana, uma bela e tocante história sobre amor e perda, sobre o instinto de sobrevivência
sobrevivência e o aspecto selvagem que habita tanto o homem quanto a natureza. O próximo livro eu apenas comprei porque ele estava com um pouco de desconto, aquela roleta que eu falei pra vocês sobre a chance da gente ganhar um possível desconto, que eu ganhei R$10, eu comprei este livro, que ele saiu por 50 e poucos reais, não foi barato, e ele tá R$1 mais barato da última vez que eu vi ele, do que eu paguei, que se chama As Coisas que Deixamos para Trás, da Lucy Score, que é o último livro da trilogia de romance Knockout, que eu sou simplesmente apaixonada pelo primeiro livro e odeio o segundo livro. Você se pergunta, tá, Teresa, por que você comprou esse terceiro livro? E eu te respondo, como eu falei, eu amei o primeiro livro, os personagens, são romances longos, bem longos. E assim, o casal desse terceiro livro, ele é citado já no primeiro livro. Então a gente tem uma dinâmica de enemies to lovers. E obviamente, com isso, a Lucy conseguiu chamar a minha atenção para esses dois e eu precisava ler a história. Lucian Hollins é um magnata esbelto e implacável, sedento por vingança. Na busca por apagar a mácula que seu pai abusivo deixou no nome da família, passa cada minuto possível arquitetando e expandindo seu império. Quanto mais riqueza e influência conquista, mais tem certeza de que ninguém abalará sua confiança, salvo quando se trata de uma bibliotecária temperamental de uma cidadezinha. Ai, eu amo a Sloane. Enfim, quando discussões inesperadamente se tornam um jogo de sedução, as chamas são acesas, e fica impossível contê-las. Porém, como Sloane, mais do que pronta para começar uma família, e Lucian, recusando-se a sequer considerar a ideia de casamento e filhos, esses rivais que se tornaram amantes se veem em um impasse. Determinada a ajudar nas investigações de um caso que foi abandonado após a morte de seu pai, Sloane não irá parar até descobrir os segredos do caso e também os de Lucian. Até que Lucian aprenda do pior jeito que deixar Sloane é impossível, o mínimo que pode fazer é mantê-la segura. Eu correria para esse livro neste momento. Obviamente, o fato da nossa protagonista ser uma bibliotecária me atinge lá no fundo. Os 3 livros são mais 18. Haviam lançamentos muito recentes, baratos, e assim, tinha um que eu queria muito, principalmente depois do último vídeo que eu gravei aqui no canal, que era um vlog de leitura, onde eu li Não é Amor, de Ali Raiswood, que foi 5 estrelas. 5 estrelas que me surpreendeu demais. Eu amei muito aquele livro. Enfim, no fundo é amor. Arqueiro, antes do lançamento oficial aqui no Brasil, eles lançaram, a votação para a capa do livro. E eu fiquei entre a 2 e a 3. Eu acho que eu queria muito a 3, talvez. A gente tem, o nosso mocinho segurando a mão da nossa mocinha. E atrás a gente tem a nossa mocinha segurando a mão do mocinho. Eu vou ler a sinopse pra vocês e não vou falar o sobrenome dos nossos protagonistas, não vou me arriscar. Neste romance universitário, bem picante, 2 atletas profissionais competitivos mergulham em águas profundas. Scarlett está nadando contra a corrente, tentando equilibrar os estudos com a rotina de atleta. Concentrada em passar para a faculdade de medicina e se recuperar da lesão que quase deu fim à sua carreira nos saltos ornamentais, ela prefere levar uma vida discreta, não tem tempo para relacionamentos, ou pelo menos é o que diz para si mesma. Garoto de ouro da natação, Lucas é capitão da equipe da universidade e campeão mundial. E conquistou tudo isso com muita disciplina. É assim que ele consegue medalhas e quebra recordes, com foco total a cada braçada. Na superfície, Lucas e Scarlett não têm nada em comum, até que um segredo vem à tona e tudo muda. Então eles fazem um acordo, ter um casinho temporário que satisfaça as necessidades de ambos e alivia um pouco o estresse pré-Olimpíadas. No entanto, quando se torna cada vez mais difícil ficar longe de Lucas, Scarlett percebe que seu coração talvez esteja adentrando águas perigosas. Foi o livro mais barato que eu comprei. Ele lançou ano passado, se eu não me engano, que é uma romantasia com dragões. Eu tinha lido a sinopse dele e eu fiquei bem interessada. E quando eu vi que ele estava por menos de R$17, ok, este é o momento e obviamente eu vou aproveitar e peguei ele, que é O Último Rei Dragão. Talvez esse livro me alimente dessa fome insaciável depois que eu li Tempestade de Ônix, que é um livro que eu penso até hoje e é um livro que eu penso em reler muitas vezes. E assim, virou meu império romano, na verdade. Talvez isso aqui consiga me ajudar. Você arriscaria tudo por amor, até mesmo a vida? Eu não tenho ideia de como pronuncia o nome do nosso protagonista. Talvez seja Aaron ou
algo assim, desculpa, era uma simples jovem humana, vivendo em uma pacata vila e em meio a um povo cujo destino parecia entrelaçado aos dos dragões, mas quando o rei dragão anuncia a busca por uma esposa capaz de conceder-lhe um herdeiro, a agitação toma conta das mulheres de sua aldeia. Embora Arryn acreditasse estar a salvo da busca real, sua magia era apenas uma centelha comparada ao fogo necessário para seduzir um dragão. Então, os farejadores de magia a convocam ao castelo como uma potencial esposa, a ironia de um destino que ela jamais almejou. Mas antes de partir para a cidade de Jade, um segredo revelado por sua mãe transforma sua tranquilidade em cinzas. Uma revelação imersa em magia e poder que, se descoberta pelo rei, poderia levá-la a um destino pior do que a morte. Lutando contra a atração pelo charmoso e perigoso rei Drai, Arryn se vê navegando em um jogo de encantos e perigos, no qual cada batida de seu coração pode denunciá-la mais do que uma confissão. E à medida em que uma sombra de guerra se apresenta no horizonte, uma escolha se impõe: até que ponto ela apostará no amor? Será que esse sentimento é capaz de domar a fera mais temida de Avalier ou algo assim? Ou ambos sucumbirão ao fogo que os ameaça? É um livro muito fininho. E eu sei que esse é o volume 1, então temos outros, não sei se será uma trilogia ou uma série. Como eu citei pra vocês, eu realmente comprei livros que eu já li no Kindle, porque assim, eu sou simplesmente apaixonada por eles e eu precisava da cópia física aqui na minha estante, minha pequena biblioteca. E um deles eu li também aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui pra vocês, que foi um dos melhores livros que eu já li de romance em 2025. E em todos os livros que eu já li de romance, ele está em um dos meus favoritos e eu pretendo muito reler esse livro. Obviamente, eu estou falando de Abby Jimenez, Para Sempre Seu. Cara, esse livro, ele é tão bom, E assim, eu queria muito ter comprado Partes do Seu Mundo, que eles também estavam com desconto muito bacana. Mas eu já tinha gastado demais, então eu realmente não podia pegar ele. Aqui a gente tem fake dating, 2 médicos, aborda a ansiedade, um romance sobre primeiras impressões desastrosas, segundas chances hilárias e a alegria de encontrar alguém que tem tudo a ver com você. Eles são perfeitos. A doutora Briana Ortiz é uma mulher forte, mas está muito cansada. Ela acabou de se divorciar, seu irmão precisa de um transplante de rim, e sabe a promoção no trabalho que ela estava esperando? Pelo jeito, é um novato intrometido quem vai conseguir o cargo. Jacob Maddox, perfeito, sabe que já ganhou a antipatia de Briana. Por isso decide se explicar de forma incomum, numa carta escrita com caneta tinteiro e papel especial. Bem, parece que, no fim das contas, ele não é tão ruim assim. Briana começa a trocar cartas com Jacob e passa a conhecer melhor o médico caladão que prefere uma vida sossegada a grandes eventos sociais. De repente, eles estão almoçando juntos e debatendo as vantagens de se ganhar um pônei e percebem que têm muito em comum, desde o encanto pela natureza até o gosto por histórias bizarras de hospital. Quando Jacob decide dar a Briana o melhor presente imaginável, ela se pergunta como poderá resistir a um simpático médico, especialmente quando ele pede um favor que ela não pode recusar. Agora eu vou precisar abrir com vocês porque é um box, que é a série Elementos, que antigamente ela era conhecida como Brittany C. Cherry e agora é só Brittany Cherry, que eu sou simplesmente apaixonada pela escrita dessa mulher. E esse box aqui com 4 livros, se não me engano, saiu 54, 57, vou deixar aqui pra vocês. Enfim, eu vou abrir ele rapidinho. Para quem não sabe, houve uma repaginada nas capas da série Elementos. Então assim, eu já li há muitos anos atrás 2 livros dessa série, eu tenho eles aqui. Quando você olha essa capa, você não entende a profundidade da história dos livros, porque são histórias muito comoventes, tocantes. Eu tenho aqui A Força que Nos Atrai, e tenho o meu favorito, que eu sei que esse livro tem muitas questões, uma discussão principalmente sobre como houve, né, a resolução dos problemas, principalmente da nossa protagonista, mas eu tenho um apego emocional nesse livro muito grande, porque ele foi um dos primeiros livros que eu li, digamos assim, que me pegaram assim, daquele jeito que você fica fissurada na leitura e você quer ler e somente ler, sabe? Que é Silêncio das Águas. São romances interligados, né? Eles acontecem ali no mesmo universo, mas pelo que eu sei, a gente consegue ler separadamente todos eles.
Gente, a capa desses livros estão tão lindas, meu Deus. Bom, a gente tem o Silêncio das Águas, temos A Força que Nos Atrai, A Chama Dentro de Nós e O Ar que Ele Respira, que, se eu não me engano, esse livro, ele teve uma adaptação em um streamer. Eu esqueci o nome do streamer, mas eu vou colocar aqui pra vocês, caso eu ache, e eu estou muito ansiosa pra ler esse livro, pra ver a adaptação, porque assim, eu sou dessas. Eu realmente não acho O Silêncio das Águas uma capa feia. Eu imaginei muito o nosso protagonista desse jeito, porque a gente passa por várias épocas, então eles são muito jovens, depois adolescentes e depois adultos. Já A Força que Nos Atrai não foi de grande ajuda, então eu realmente prefiro esses livros nessas capas novas. Vamos começar com O Silêncio das Águas. Uma história de amor que precisará vencer todos os obstáculos. Quando a pequena Maggie presencia uma cena terrível, sua vida muda por completo. A menina alegre, que tem uma paixonite por Brooks, o melhor amigo de seu irmão, sofre um trauma tão grande que acaba perdendo a voz. Sem saber como lidar com o problema, sua família procura ajuda, mas nenhum tratamento vai adiante. Ao longo dos anos, Maggie aprende a conviver com os ataques de pânico e, sem conseguir sair de casa, encontra refúgio nos livros. A única pessoa capaz de compreendê-la é Brooks, que permanece sempre junto dela. A cumplicidade na infância se transforma em uma amizade na adolescência, até que um dia eles não conseguem mais negar o amor que sentem um pelo outro, mas será que o forte sentimento que os une poderá resistir aos fantasmas do passado e a um acontecimento inesperado que os forçará a navegar por caminhos diferentes? E tem uma frase aqui que gente, sério, eu estou arrepiada, porque assim, como eu falei pra vocês, foi um livro que me marcou muito, o casal me marcou muito, a nossa protagonista me marcou em diversos momentos. Então tem uma frase que eu me lembro de ter lido ela: nem tudo que está em pedaços precisa ser consertado, às vezes só precisa ser amado. Seria uma pena se só as pessoas inteiras fossem merecedoras do amor. Meu Deus, eu quero muito reler esse livro. Agora vamos para A Força que Nos Atrai. Graham e Lucy não foram feitos um para o outro, mas é impossível resistir à atração que os une. Graham é um escritor atormentado, com o coração fechado para o mundo. Casado com Jenny, em um relacionamento sem amor, ele vê sua vida virar de cabeça para baixo quando Talon, sua filha, nasce prematura e corre risco de morte. Abandonada pela esposa, ele agora precisa abrir seu frio coração para o desafio de ser pai solteiro. A única pessoa que se oferece para ajudá-lo é Lucy, a irmã quase desconhecida de Jenny, apaixonada pela vida, falante e intensa. Ela é o completo oposto de Graham. Os cuidados com o bebê acabam aproximando os dois, e Lucy aos poucos consegue derreter o gelo no coração de Graham. Juntos, eles descobrirão o amor, mas os fantasmas do passado podem pôr tudo a perder. Agora vamos para A Chama Dentro de Nós. Eu vou deixar aqui a capa antiga para vocês, e eu não sei, essa capa me lembra muito o Timóteo, o ator. Seriam as reviravoltas do destino e as feridas do coração capazes de apagar para sempre a chama que há dentro de nós? Logan e Alyssa não têm nada em comum. Ele passa os dias contando centavos para pagar o aluguel, sofrendo com a rejeição dos pais e tentando encontrar um rumo para sua vida caótica. Ela, por outro lado, parece ter um futuro brilhante. Um dia, porém, um simples gesto dá origem a uma improvável amizade. Ao longo dos anos, o sentimento que os une se transforma em algo até então desconhecido para os dois. Alice e Logan não conseguem resistir à atração que sempre sentiram um pelo outro, e finalmente descobrem o amor, mas uma tragédia promete separá-los para sempre, ou pelo menos é isso que eles pensam. Agora vamos para O Ar que Ele Respira, e eu sinto que esse livro é o mais comentado da série, talvez o mais amado, que eu arriscaria dizer que o mais emocionante pelos comentários que eu vejo. Como superar a dor de uma perda irreparável? Elizabeth está tentando seguir em frente. Depois da morte do marido e de ter passado um ano na casa da mãe, ela decide voltar a seu antigo lar e enfrentar as lembranças de seu casamento feliz com Steven. Porém, ao retornar à pequena cidade, que eu não vou arriscar aqui, mas enfim, ela se depara com um novo vizinho, Tristan. Grosseiro, solitário, olhar sempre agressivo e triste, ele parece fugir do passado, mas Elizabeth logo descobre que, por trás daquele ser intratável, há um homem devastado pela morte das pessoas que mais amava. Elizabeth procura se aproximar dele, mas Tristan tenta de todas as formas impedir que ela entre em sua vida. Em seu coração despedaçado, parece não haver espaço para um novo começo, ou talvez sim. Aqui tem uma frase de destaque: ele me fazia sorrir, ele me fazia feliz, ele me fazia rir no mundo que estava decidido a me fazer chorar. Não, eu me arrepiei aqui.
Essas foram as minhas compras. E assim, eu vou contar pra vocês os livros que eu queria muito ter pego. O primeiro livro que eu realmente tinha muita intenção de pegar ele, mas o preço dele atualmente ainda está realmente muito caro e ele está com 20% de desconto. Ele está a R$71, que é o segundo livro da duologia Nascidos da Noite, da Carissa. Eu tenho o vlog de leitura aqui onde eu leio o primeiro livro, que foi 5 estrelas, que eu amei muito esse livro, que é uma romantasia com vampiros. O segundo livro se chama As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. O outro livro que eu queria muito pegar, que é uma romantasia da Disney, que talvez você saiba já qual é o livro que eu estou falando, que é As Asas Reluzentes. Um outro livro que eu queria muito ter pego, e ele ainda tá com certo desconto, carinho, mas ainda tá. Ele está na minha TBR desde que eu li a sinopse dele. O livro se chama Casa de Sal e Lágrimas. Conta aqui pra mim quais foram os livros que vocês conseguiram comprar, quais vocês gostariam de ter pego, quais vocês já leram, que vocês amam, que vocês odeiam. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já fazia um tempinho que eu não gravava um book haul aqui pro canal de livros novos. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!